Glória a Deus. Está feliz? Amém, amém. Gente, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Todo mundo achou? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Quem não achou, olha na televisão. Diz assim, na minha versão diz assim: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Amém? Até que eu ordene. Cara, que ousadia de um homem dizer que haveria chuva ou não até que ele ordenasse. Mas sabe que Elias, ele declara a partir de uma palavra que vem de Deus, e ele sabia quem poderia fazer chover e sabia quem poderia fazer parar de chover. É diferente quando a gente quer dar uma ordem para Deus e diz: Deus, o Senhor vai ser obrigado a fazer isso. Elias entrou num lugar de oração a ponto de declarar e dizer assim: vai parar de chover e vai voltar a chover de novo. Porque ele estava falando a partir de um lugar de oração. E a oração é aquilo que é mais importante para nós como cristãos. Quando eu converso com algumas pessoas, eu pergunto: cara, você está orando? Ele: não tem orado muito. Porque quando a gente como cristão ora, nós não estamos falando por nós mesmos, a gente está falando aquilo que o Senhor está declarando sobre nós. E aquilo que Ele está dizendo a partir de nós, e não você dizendo algo. Então, quando Elias fala e ele diz assim: olha, vai parar de chover, e quando eu ordenar vai chover, ele está dizendo: não sou eu quem está dizendo é Deus. Porque eu orei, e eu estou nesse lugar, e há propósito para que isso aconteça. Porque não é a minha palavra que tem efeito, mas é se a gente encontrar um lugar de oração em concordância com o Senhor. Você já orou e as coisas não deram certo? Nunca, né? Só eu que já orei e as coisas não deram certo. Mas é porque quando a gente ora e não entra em concordância com o céu, e a gente está tentando orar a nossa própria vontade, mas se dizer a sua vontade não tem efeito, e não tem como comandar e trazer alguma coisa, e mudar o ambiente, mudar as coisas, a sua palavra somente não tem efeito nenhum. Mas quando você entra em concordância com Deus, em oração, você pode dizer como Elias e dizer assim: ei, vai parar de chover, mas a hora que eu ordenar, a hora que o céu liberar de novo uma palavra, eu vou liberar uma palavra aqui na terra dizendo: vai chover de novo. Porque a palavra do Senhor tem poder. E Mateus 18 diz: aquilo que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Você acha que ele está falando de quê? De tomada? 110, 220? Ele está falando a respeito de oração. Aquilo que você concordar e for em concordância com o céu está dizendo. E não é a partir de você achar alguma coisa, mas é do que o céu está achando, e você precisa saber qual é a concordância do céu para você declarar aqui na terra. Você não dá ordem para o céu, é o céu que dá ordem para você. É o céu quem ordena e faz as coisas. Então a gente precisa aprender que sempre, para que as coisas aconteçam, sempre tem um ponto de partida. E sabe qual é o ponto de partida? A oração. A oração é o nosso ponto de partida. Se tudo que a gente fizer não partir da oração, não faz sentido. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Mas você orou? Você tem orado e perguntado para o Senhor? A gente muitas vezes costuma falar assim: nós estamos vivendo aquilo que é fruto de uma oração do passado. Quem já ouviu falar sobre isso? Cara, tais pessoas oraram, ou eu orei isso daqui no passado que eu estou vivendo. Eu falo isso. Eu estou começando a viver aquilo que eu orei há 20 anos atrás.
As coisas que eu buscava no secreto, as coisas que eu estava no meu quarto quando tinha 14, 15 anos, que eu buscava o Senhor e eu falava: Deus, eu quero te conhecer, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Eu estou vivendo hoje as coisas que eu concordei no passado, quando Ele me disse: ei, você vai fazer essas coisas. Então eu tinha que concordar com o céu e dizer: se o Senhor disse que eu vou fazer isso daqui, eu vou concordar com o Senhor, porque eu quero fazer isso. E por mais que demore, eu ainda continuei concordando com o Senhor e com o que Ele queria fazer. Sabe de uma coisa? Se você for um pouquinho mais para frente, em 1 Reis capítulo 18, versículo 5, eu vou ler com você. A gente leu 17:1 e eu vou ler 18, versículo 5. Ele diz assim: Acabe disse a Obadias, e eu preguei algum tempo atrás a respeito desse texto aqui também, uma outra coisa. Mas ele diz assim: Acabe disse a Obadias. Acabe era esposo de Jezabel, e Obadias era um servo do Senhor e que servia a eles. Ele diz: precisamos ir a todas as fontes e vales na terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos alguns dos meus cavalos e mulas. Olha o que Acabe estava dizendo, tentando achar um jeito de resolver o problema que não estava mais na terra, estava no céu. O problema não estava na terra em seca ou parar de chover, não é porque não tinha mais calor, não tinha nuvem, não tinha nada. A questão é que quem parou a chuva foi o céu. E aí Acabe vai para Obadias e diz assim: vai lá e tenta encontrar alguma coisa. Sabe como que é o nome disso? Tentar achar uma solução que não tem solução aqui na terra. Tentar achar algum jeito de fazer alguma coisa. Porque Obadias e Acabe sabiam da seca que estava acontecendo. Ele sabia que não ia chover. Ele sabia que aquele profeta era tão homem de Deus que se ele falou que iria parar de chover, iria parar de chover. A esperança de Acabe era: quem sabe, talvez, pode ser, que a gente encontre dentro desse pasto inteiro pelo menos um golinho de água para salvar aquilo que eu tenho como bem. Meu irmão, é isso que a gente faz. A gente não vai para a oração e diz: Senhor, libera a chuva de novo. Sabe o que a gente faz? Quem sabe, talvez, pode ser que haja dentro dessa minha vida inteira, dessa sequidão inteira que eu vivo, um pouquinho de água para eu beber e uma solução para eu arranjar para os meus problemas. Vocês estão entendendo o que a Bíblia está dizendo? Acabe estava tentando solucionar um problema dos bens dele, dizer: eu não posso perder todas as minhas coisas. E a gente fala assim: Deus, eu não posso perder minhas coisas. Deus, eu não posso viver assim. Deus, eu não posso isso, aquilo, outro. É você tentando dar um jeito para aquilo que o céu já ordenou, dizendo: não vai chover até que eu libere chuva de novo. Mas hoje eu creio que o Senhor vai molhar a gente de novo com chuva. Então a gente tenta proteger os nossos bens, a gente tenta proteger as nossas coisas, tudo que nós temos, com a nossa própria força do braço. E a gente esquece que se não for através da oração, nada se resolve. Se você não for para a oração, nada se resolve. Mas sabe de uma outra coisa? Deus sempre levanta você na hora certa para orar. Eu ia falar: Deus levanta um homem de Deus, mas eu iria jogar responsabilidade para um terceiro. Deus sempre te levanta para orar e dizer: Senhor, libera a chuva de novo nesse lugar. Antigamente eles precisavam e dependiam sim de um profeta, de um homem de Deus, de um sacerdote. Mas sabe, hoje a dependência é de nós em dizer: nós vamos declarar até que o céu venha e rompa com chuva no meio dessa sequidão que eu estou vivendo. É disso que a gente está falando. Você não precisa de mais um homem, você não precisa de mais um pastor, você precisa se posicionar diante de Deus. E Deus, o que o Senhor está conectando aí no céu que eu preciso conectar aqui na terra? Qual é o Wi-Fi daí do céu e qual é a senha para eu conectar o negócio aqui? Elias não precisou procurar em outros lugares, sabe por quê? Porque ele sabia quem tinha fechado o céu. Quando a gente sabe o porquê e como Deus fechou o céu,
Você não fica preocupado, sabe por quê? Você sabe que na hora certa que precisar, Deus vai vir com a chuva. Duas pessoas entenderam, mas está tudo bem. Você não fica preocupado quando o céu está fechado, porque você sabe quem foi que fechou. E você sabe aonde você precisa ir. Sabe aonde você precisa ir? Lá no teu quarto e falar assim: Senhor, o céu está fechado nesses dias. Senhor, as coisas que eu estou vendo não estão acontecendo nada. Mas sabe o que você quer fazer? Você quer resolver do teu jeito. Deus, qual é o jeito que eu vou resolver? Você até usa o nome de Deus. Mas a concordância é: Senhor, eu sei que está fechado. Eu vou orar para que o Senhor libere chuva de novo. Elias era um homem de milagres e que conhecia o poder de Deus e conhecia o poder da oração quando ele clamava ao Senhor. Então não tente resolver os seus problemas e suas coisas sem o poder da oração. Não vai dar certo. Não vai dar certo tentar resolver sua situação do jeito natural, porque todas as coisas são espirituais e nós precisamos desse poder do céu para liberar o ambiente espiritual. Você precisa do ambiente espiritual para liberar as coisas aqui na terra. Aí você pensa: mas Elias era muito diferente de mim. Elias era um homem de Deus. Elias era um homem consagrado ao Senhor. Eu sou um pecador miserável, que caio todos os dias, que tenho problemas, que tenho isso, que tenho aquilo outro. Sabe o que é mais interessante? É que a Bíblia deixa muito claro, talvez um dos homens que mais fez milagres no Antigo Testamento, se não o que fez mais, até mesmo na Bíblia. Deus deixa uma parte da Bíblia para nós, e lá em Tiago 5,17 ele diz assim: Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Elias era homem como nós. Elias era um homem como eu, pecador, difícil de lidar, às vezes sem saber o que orar e como você também, que tem suas dificuldades, suas limitações. Mas sabe qual é o segredo que Elias teve, que a gente precisa aprender? É que ele orou insistentemente, até que parasse a chuva, e até que voltasse a chover de novo. Insistentemente é o segredo e a palavra. Mas sabe de uma coisa? Nós desistimos muito fácil. A gente desiste das coisas muito fácil. Sabe por quê? Porque a gente é uma geração fast food total. Esses dias eu não sei onde que eu fui, eu não lembro, mas eu tava com umas pessoas e a gente comendo um fast food e demorou. E alguém fez um comentário e falou assim: isso que é fast food. Imagina se fosse demorado. É isso que a gente é. A gente ora para o Senhor, e quando você sai do teu quarto, e se está no teu quarto, e se está no secreto, e quando já sai, fala assim: Deus, já está pronto já o negócio? Posso ir? Posso fazer tal coisa? A gente não sabe respeitar processos, mas a vida de oração é uma vida de processo que vai te matando todos os dias, vai te matando todos os dias. E esse é o segredo que Elias teve, e insistentemente continuou orando ao Senhor até que chuva parasse e até que voltasse a chover. É insistentemente, é sem desistir, é persistir no negócio. Sabe por quê? Porque tudo que é construído em oração pode demorar, mas a cada dia está sendo feito algo no céu para o propósito, mesmo que os nossos olhos não possam ver. Já pensou se eu desistisse há 20 anos atrás do que o Senhor falou para mim? Há 20 anos atrás, eu estava numa conferência, sentado,
ouvindo o Senhor falar comigo, e Ele disse: Tiago, eu vou te chamar. E Ele disse: Tiago, guarda essa palavra, ação do Espírito. Há 20 anos atrás. E sabe qual foi minha posição há 20 anos atrás? A primeira coisa foi: Deus, o Senhor vai me levar. Achei primeiro que eu ia morrer, depois eu... E eu não sabia, mas eu iria morrer. Literalmente para mim. Mas sabe qual foi a segunda coisa que eu pensei? Então eu preciso entrar num lugar de oração. Então eu preciso me esconder num lugar aonde eu vou conhecer Jesus. E eu comecei a entrar num lugar de oração, insistentemente, sem sair. E por muitas vezes eu achei mesmo que as coisas não iriam acontecer. Eu desisti também da minha oração. Eu desisti daquilo que o Senhor tinha falado comigo. Mas chega uma hora que Deus fala de novo: ei, você lembra daquilo que eu já te falei uma vez? Volte a orar por essas coisas de novo. Volte a viver aquilo que você já vivia no passado. Porque mesmo que os meus olhos não estivessem vendo, ainda assim o Senhor estava fazendo algo no céu para conectar uma hora aqui na terra. E quando esse lugar estivesse pronto, eu podia entrar em concordância com a oração com o céu e dizer: Senhor, agora nós estamos prontos para viver aquilo que o Senhor falou. E o problema de desistir é esse, porque quando chegar no momento onde o Senhor já preparou todas as coisas para concordar aqui na terra, e como Ele vai te encontrar desanimado, desistindo, ou nem mais perto dEle. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: eu trabalho e o meu Pai também continua trabalhando. Às vezes quem para de fazer as coisas somos nós. Quem para de buscar o Senhor é nós, mas o Senhor continua trabalhando. E Ele vai dizer: ei, meu filho, e aí? Sabe, a gente quer muito viver as coisas extraordinárias que a gente lê na Bíblia. A gente quer viver avivamento. A gente quer ver pessoas sendo curadas. A gente quer ver pessoas sendo salvas, libertas. A gente quer viver essas coisas de Deus, essas manifestações do Espírito Santo, essas coisas extraordinárias, as coisas que a gente não vê todos os dias. É só eu quero viver isso? Por favor, gente, igreja, meu Deus, cara, a gente precisa viver coisas extraordinárias. De ordinário já basta o nosso dia, de ir para o trabalho, voltar para casa, comer às vezes a mesma comida, assistir às vezes a mesma coisa. Não, eu quero viver um avivamento, eu quero viver algo poderoso, eu quero ver o Senhor fazendo algo, um movimento entre nós e no nosso meio. E a gente quer viver essas coisas, mas não tem como viver essas coisas se a gente não for insistente na oração. A gente não tem para onde fugir. Se a gente quiser ter uma vida com Jesus extraordinária, você vai ter que orar, vai ter que buscar o Senhor. Não existe outra alternativa para você, meu irmão. Não tem uma outra opção. Jesus, quando Ele fala com os discípulos e aponta algumas coisas para eles em Atos capítulo 1, versículo 4, Ele diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. E aí no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, ele diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Sabe, Jesus disse: eu vou fazer isso, mas eu preciso só de uma coisa de vocês. Uma coisa só que eu quero só que vocês me obedeçam a permanecer nesse lugar. Será que vocês conseguem fazer uma coisa só? Uma vez na vida. No Getsemane vocês já falharam. Eu pedi para vocês ficarem comigo em oração, vocês dormiram. Será que agora, eu estou dizendo para vocês, haverá uma promessa de que o Senhor vai descer sobre vocês, mas eu preciso de uma coisa: que vocês permaneçam nesse lugar unânimes em oração, até que o Senhor venha. Em oração. Porque o derramado do Espírito Santo teve um início. Sabe como foi que se iniciou? Com oração. Todas as coisas começam em oração. Sabe de um outro segredo muito triste para nós?
Jesus deu essas 2 ordens e continua dando essas ordens para nós. Permaneçam e orem. E sabe o que a gente faz? Não permanece e não ora. Gente, a gente precisa de 2 coisas. 2 coisas. Permanecer e orar, permanecer e orar, permanecer e orar, permanecer e orar, até que as coisas mudem. Quão difícil é permanecer nesse lugar. Quão difícil é, dura coisa, Jesus, você pediu para nós. Permanecer e orar. Antigamente, o povo no Velho Testamento iria até o templo, queimava sacrifício, fazia todo aquele movimento, aquelas coisas, e mata bicho e faz aquilo outro. Jesus no Novo Testamento diz assim, cara, Mateus 6,6, entra no teu quarto em secreto, e aquele que te vem em secreto te recompensará. Jesus aliviou para nós agora ou não aliviou? Está mais fácil do que matar bicho, sacrificar, queimar, fazer todo aquele negócio? Está mais fácil. Fecha o olho e começa a orar. Ah, mas eu não tenho tempo para essas coisas. Você não tem tempo então para resolver as coisas da sua vida. Porque se você não ora, as coisas vão continuar sempre a mesma coisa. Sabe, a gente quer essas coisas, a gente quer o resultado de alguém que ora. A gente quer a sabedoria de alguém que ora, a gente quer a revelação da palavra daqueles que oram. Mas a gente não ora. A gente quer o negócio pronto. A gente quer o guru gospel que vai dar a solução dos seus problemas. E sabe de uma coisa? Nós não vamos resolver o seu problema. Eu, pastor Tiago, não vou resolver o seu problema. Eu estou pregando uma mensagem para te dar uma vara para você aprender a pescar. Eu não estou te dizendo, olha, vou te dar a solução da sua vida. Não, eu estou te dando o jeito e a maneira como Jesus ensinou que você vai resolver os seus problemas. E é orando. Lamento te dizer, não existe outra solução para te dar. Às vezes você vem e espera um conselho, meu Deus, eu vou conseguir sair desse lugar. Não. A gente quer o negócio pronto. A gente quer não entrar nesse lugar de oração no individual, sozinho. Sabe, meus irmãos, Deus não é seletivo. Deus não traz revelação para um ou para outro. Mas existem pessoas que selecionam Deus para Ele ouvir. A gente escolhe ou não ser alguém que vai ser íntimo de Deus. Deus não escolheu o Lucas e disse, vou ser mais íntimo do Lucas, vou ser mais íntimo do Tiago, vou falar mais com ele do que o outro. Não. Até porque eu não seria escolhido. Mas eu fiz uma escolha. Eu quero me conectar com Deus. Eu quero contar os meus segredos para Ele. Ele não tem filho preferido, mas ele tem alguém que fez distinção dele. Alguém que decidiu orar quando ninguém estava orando. Alguém que decidiu buscar quando ninguém estava buscando. Alguém que decidiu ler na palavra e pedir a revelação do Espírito quando ninguém estava. Então não é que a gente sabe mais, não é que a gente tem mais poder, não é que isso. A gente só escolheu entrar num lugar todos os dias, mesmo que a gente não tenha vontade. Aí você fala assim, pastor, é que eu não tenho vontade. Vai na minha casa e pergunta se eu tenho vontade todos os dias. Eu forço às vezes, eu entro naquele lugar e falo, Deus, tem dias que a minha cabeça está 1 milhão, e eu entrei e saí, passei 2 horas no meu escritório, tentando orar, entrei e saí, eu falei, o que eu orei mesmo? Mas essas coisas só acontecem comigo, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas Deus só vai derramar do Espírito dele para aqueles que forem insistentes, aqueles que permanecerem em oração, permanecer e orar. Mas sabe, você pode corresponder hoje a Jesus. Você pode corresponder a Ele, corresponder ao céu. Sabe por quê? Porque Elias não mandou no céu. Elias não deu uma ordem para o céu, para de chover, chove agora.
Elias correspondeu ao que o céu estava dizendo. Às vezes a gente não vai para frente porque a gente não sabe o que o céu está dizendo. Você não precisa imaginar o que o céu está dizendo. Você tem que perguntar para o Espírito e falar o que o Espírito está soprando para esses dias. E aí você vai ouvir. Sabe o que foi que Jesus nos ensinou? Jesus não me ensinou a cantar, até porque se ele tivesse me ensinado, eu estaria mentindo, porque eu não sei cantar até hoje. Jesus não me ensinou a pregar. Jesus não me ensinou a tocar. Mas Jesus me ensinou a orar. Jesus me ensinou a orar. Jesus não me ensinou a correr atrás da solução dos problemas. Mas Jesus me mostrou como faz para orar, como um grande exemplo. Ele me ensinou e falou: se você tiver alguma coisa, vai ao Pai, e aquele que tiver em secreto vai mudar a situação da sua vida. Jesus me ensina a orar. Jesus me ensina a buscar Ele. Jesus me ensina a ter relacionamento com Ele. E a oração então precisa ser uma arma na mão do cristão. E será que a gente está usando esse tipo de arma? A arma não se serve só para defender, a arma serve às vezes para atacar. E às vezes você precisa atacar em oração. Às vezes você precisa se defender. Mas a gente não usa, porque não há nada que possa ver acontecer na sua vida se não começar a oração. Não há nada que você possa ver algum movimento acontecendo na sua vida de mudança que não comece numa vida de oração. Nada. E se as coisas na sua vida começam a mudar sem um progresso de oração também, duvide se é de Deus o que Ele está fazendo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é isso que falam? Não, não é assim. É deixa a oração me conduzir. Porque eu preciso ver as coisas acontecendo na minha vida a partir daquilo que eu tenho orado e o Senhor tem concordado no céu e tem feito. E a gente vai vivendo. Aí você vai tendo escolhas e mais escolhas. E sabe qual é a primeira pessoa que você culpa quando algo dá errado? Adivinha? Deus. Porque Deus me deixou fazer essas coisas. Deus permitiu que essas coisas acontecessem. Vai orar e vai perguntar para o Senhor: Deus, qual é o próximo passo que eu preciso dar? E você precisa ver as coisas na sua vida acontecendo a partir do lugar de oração. A gente precisa começar a valorizar a oração. Poxa, estou falando com crente e eu estou falando, nós precisamos valorizar a oração. Eu preciso valorizar o lugar da oração. Sabe por quê? Porque às vezes a gente até ora, mas você ora com desencargo de consciência. Eu orei só para dizer que eu orei para depois, né? Se Deus quiser, Ele faz. Se não quiser, a gente não valoriza. A gente não acredita mais no poder da oração. A gente ora uns pelos outros. Mas talvez Deus não faça nada. Você já pensou os apóstolos orando por cura por alguém? E eu acho que não passava na cabeça dos apóstolos pensar que alguém não podia ser curado. Eu acho que não passava na cabeça dos apóstolos pensar que as pessoas não iriam ser libertas. Não passava pela cabeça deles. Porque eles viram o poder de Deus acontecendo de tal forma. Eles viram a promessa do Espírito Santo descer sobre eles de tal forma que quando eles oravam, eles tinham certeza que havia poder na oração deles. Havia concordância com o céu. A gente ora dizendo, a gente ora às vezes pelo casamento e diz, cara, Deus vai abençoar teu casamento, Deus vai abençoar tua vida aqui, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo outro, Deus vai fazer aquilo outro. Mas a gente está orando, tipo, quase que uma mensagem positiva, sabe? Fica contente aí com o que eu estou falando. Não. A oração é um lugar de poder. A oração é um lugar de concordância com o céu para transformar o ambiente do qual você está vivendo. A oração é o lugar onde as coisas acontecem. Eu lembro quando o Ribinho ele veio aqui, e a gente teve um tempo lá na minha sala, e ele falou uma coisa, ele falou, Tiago,
Escuta uma coisa que você precisa aprender, cara, pro resto da sua vida como pastor. Se você não é médico, você não é psicólogo, você não é contador, você não é empresário, você não é coaching, você não é conselheiro administrativo, você não é nada disso. Você é pastor, cara. As pessoas vão sentar aqui, Tiago, e vão te pedir conselho de medicina, vão te pedir conselho de psicólogo. E você pode até falar algumas coisas, mas sabe qual é o teu papel? Orar e dizer: Deus tem poder através da oração para mudar essa tua situação. Sabe por quê? Porque a gente mesmo se perde com essas coisas. Vem alguém para conversar com a gente dá um conselho e tenta falar, e aí você vem com aquela solução e diz assim: cara, não resolveu. Vai orar, que resolve. Vai orar, que vai resolver a situação. A Bíblia diz que se a gente pedir para o Senhor, Ele fará ainda coisas maiores. Mas sabe para quem que Ele estava dizendo essas coisas? Para os discípulos que entenderam o que era o poder de Deus. Se eu não me torno discípulo, alguém que anda e caminha perto de Jesus, se eu não tenho intimidade com Ele, se eu não tenho períodos de oração com Ele, se eu não sou íntimo dEle, se a oração não faz parte da minha vida, se a oração não é a minha vida, não faz sentido. Algumas pessoas pensam assim: nós vamos orar e vamos fazer algumas coisas. E eu não estou tirando o fato que às vezes a gente precisa fazer algumas coisas. Eu estou dizendo é que às vezes a gente precisa entender que a oração por si só já é a ação que Deus espera de nós. E eu sei que algumas pessoas às vezes esperam, ou de mim, ou do Ju, ou da Sil, de alguém que lidera aqui dentro, que a gente dê a solução, e às vezes a gente só fala assim: vamos orar por você. E você fala assim: caramba, eu achei que o pastor iria me dar uma palavra, iria falar, iria me ajudar, me incentivar. Sabe por quê? Porque a gente não acredita mais no poder da oração. O pastor vai orar, mas cara, eu queria mesmo era que resolvesse meu problema. Tá bom, estou te dizendo, vou orar. E te aconselho, vai orar também. Vai buscar o Senhor. Porque sem a vida de oração eu não tenho nada. É um caminho sem vida. Agora, estar no lugar de oração é permanecer num ambiente onde o Senhor pode falar constantemente comigo. Estar no lugar de oração é estar num ambiente onde estou propício para o Senhor falar comigo. Eu não entro no meu lugar secreto para o Senhor falar comigo só naquela hora. Eu entro no meu lugar secreto para orar, para que eu possa me conectar com o céu e dizer: Senhor, fala comigo a qualquer momento. Eu quero estar conectado com o Senhor constantemente. Eu não quero simplesmente que eu entre no meu quarto e depois que eu estou lá dentro, Deus fala comigo. Na hora que eu fecho a porta, eu falo: Deus, fica aí que agora eu vou viver meu dia. Eu entro no quarto justamente para entrar num lugar de intimidade com Ele e saber que durante o dia Ele vai continuar falando comigo. Essa é a conexão que eu preciso ter com Deus. Porque às vezes a gente entra no lugar para orar e a gente já sai de lá mandando mensagem para os outros: cara, estou com um problema aqui, mas você acabou de orar. E aí Deus está ali na porta falando assim: ei, eu ia resolver o teu problema, cara. Mas Deus, eu só falei aqui para você porque eu não tinha dinheiro para pagar um psicólogo agora. Deus resolve os nossos problemas. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração, cara. Deus ouve tanto a nossa oração que você está sentado aqui agora. Então eu preciso entrar nesse lugar justamente para ter intimidade com Ele. Porque Salmos 25, capítulo 25, versículo 14 diz que Ele, o Senhor, é amigo daqueles que o temem, ensina a sua aliança, ensina os seus mandamentos. E sabe de uma coisa que eu quero ser de Deus? Eu quero ser íntimo dele. A pessoa mais que eu quero ser íntimo desse mundo se chama Jesus. Eu sou amigo de todo mundo, mas eu quero ser amigo mesmo de Jesus, cara.
Sabe por quê? Porque Ele tem coisas para a minha vida. Os amigos às vezes vão me frustrar, vão falar, mas eu quero ser íntimo mesmo é de Jesus. Eu quero contar os meus segredos para Ele, eu quero contar meus problemas para Ele, mas eu quero também que Ele conte algumas coisas para mim. É disso que a gente está falando, de intimidade. Jesus andava com uma multidão, andava com 70, andava com 12, andava com 3 e chamava um para deitar no peito dele. Ei, João, vem aqui, nós vamos conversar. Ei, João, vem aqui, eu quero te mostrar uma coisa. Quero só te mostrar uma coisa que talvez seja meio interessante. Quero só te mostrar o Apocalipse. Quero só te mostrar só um negocinho aqui que você vai escrever aí na Bíblia, talvez seja um pouco relevante aí. Vai até estar umas brigas lá no final dos tempos eles vão brigar. O que é o que, quando que eu vou vir e tal, mas eu vou te contar um segredo e você não conta nada para eles, deixa eles brigando lá. Sabe o que é isso, cara? É um nível de intimidade tão profunda que Jesus podia contar com ele. Pessoas que oram, Jesus sabe que pode contar com ela, cara. Se quer uma coisa mais especial para a sua vida inteira, saber que Jesus pode contar com você. Saber que Jesus pode falar dos segredos dele para você e você ser útil para o reino de Deus. Caramba, velho. O Deus Criador de todas as coisas tem segredos ainda que Ele não revelou e quer contar para mim. Mas eu preciso entrar num lugar de oração. E sabe, tem gente que quer viver só no ordinário. Não, deixa eu ir trabalhar, voltar para minha casa, está tudo bem. Cara, você quer viver essa vida? Vai lá. Eu não quero. Eu quero viver algo muito maior. Eu quero viver algo extraordinário. Eu quero fazer o plano, eu quero fazer parte do plano daquilo que Ele está fazendo nesses dias. E sabe quem vai viver essas coisas? Aqueles que permanecem que oram. Aqueles que permanecem que oram, porque a oração é que é importante. A oração é tão importante que Jesus disse que a casa dele seria chamada de casa de oração. Por que Jesus estava dizendo que a casa dele seria chamada casa de oração se isso não fosse importante? Porque Jesus iria se separar dos seus discípulos de tempos em tempos para orar se isso não fosse importante? Porque Jesus iria ensinar o Pai Nosso para nós se isso não fosse importante? Agora, a gente vai perdendo essas coisas, vai perdendo esse conceito de dizer, cara, nós somos uma igreja, e uma igreja, se é estabelecida, então ela precisa orar. Porque isso é importante, é isso que Jesus disse que seria. Mas sabe o que Jesus faz quando Ele chega numa casa que não é uma casa de oração? Ele vira toda a mesa, Ele chuta tudo, e Ele quebra tudo. Quando Ele entra num lugar que deveria ser uma igreja, casa de oração, e Ele não vê isso, Ele quebra todas as coisas. E sabe o que acontece? Eu não quero que Jesus entre por aquela porta, Ele entre na nossa vida e vire todas as mesas, porque a gente não tem sido pessoas de oração, que a gente tem vindo aqui só para socializar. Eu não quero que o Senhor entre lá e comece a quebrar. Eu vou ter que reformular tudo isso aqui, porque isso aqui não é um lugar de oração. Isso aqui não está tendo transformação. Isso não é aquilo que atrai o ambiente da presença do Senhor. Não, eu não quero. A minha oração é que o Senhor encontre em nós um lugar de oração. Mas sabe de uma coisa? Se for preciso, o Senhor Jesus entrar nesse lugar e quebrar tudo, para transformar esse lugar uma casa de oração, eu, como pastor dessa igreja, dou total liberdade para Jesus. Fala, Jesus, faz o que o Senhor quiser aqui dentro desse lugar. É disso que a gente está falando. Jesus sabia que o princípio da nossa vida como cristão é a vida de oração. Se não tem vida de oração, não tem vida, na verdade. Se não tem vida de devoção ao Senhor, não tem vida. A oração pode ser uma parte, não pode ser só uma parte da minha vida, ela tem que ser uma vida de oração. Vocês entendem quando eu falo uma parte? Eu não posso ser meio oração. Eu meio que oro. Não, eu oro.
Eu não meio que, eu oro mais ou menos assim. Porque tudo que é em parte não é inteiro. E não existe ser parte de oração, você tem que ser inteiro. Você tem que orar. Você tem que orar para todas as áreas da sua vida. Sabe o que a Bíblia nos ensina a respeito de oração também? 1 Tessalonicenses 5,17, vamos ver se você sabe. Orai sem cessar. Isso é o que Jesus está fazendo. É isso que Ele precisa nos ensinar. Orar sem cessar. Mas pastor, como que eu faço? Eu tenho que ir trabalhar. Eu tenho que atender telefone, daí eu atendo telefone orando. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Alô, tudo bem? Não! Um dia eu trabalhei com uma senhora, Dona Helenice, saudosa Dona Helenice. Um dos meus primeiros empregos, eu trabalhava de telemarketing. E eu me lembro dessa senhorinha, enquanto ela não estava atendendo alguém, ela sempre estava com o headset ali dela. E eu sentava do lado dela e ela falava assim: Senhor, me perdoa, Jesus, me perdoa. Senhor, me perdoa, me perdoa. Aí um dia eu falei: Dona Helenice, o que a senhora está fazendo? Ela falou: estou pedindo perdão, estou orando. Mas por quê? Ela falou: porque se Jesus voltar agora e eu morrer, eu vou para o céu. Será que ela entendeu o que é orar sem cessar? Não. A minha vida deve ser uma constante oração, mas isso não quer dizer que eu fale da boca para fora todas as horas. Mas o meu espírito é estar conectado com Jesus, a ponto de ouvir Ele falar constantemente comigo. Passa o passarinho, caramba, Deus falou comigo uma coisa aqui. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está tão desconectado que Deus está falando e você não está percebendo. Porque a sua vida do secreto não está rolando. Mas sabe aquelas pessoas que são cheias de Deus, igual eu falei na semana passada, aquelas que chegam a ser chato. Você fala assim: caramba, véio, você é tão crente que você... Aquela pessoa que tipo, cara, nossa, caiu uma folha, caramba, Jesus falou comigo, cara, essa folha que cai do céu, e é porque Ele me ama, porque Ele diz que se não vai cair nenhuma folha do céu, Ele está falando que me ama. Caraca, velho. Esse cara está no secreto a tal ponto que ele está tipo: meu Deus, Deus está falando comigo. Agora desconecta essa pessoa de uma vida de oração e você vai ver o que acontece com ela. Desconecta essa pessoa dessa vida de oração. Sabe de uma coisa? Muitas coisas na nossa vida podiam ser evitadas se a gente fosse pessoas de oração. Eita, pastor, agora você pegou pesado, hein? Muita coisa na nossa vida poderia ser evitada se a gente fosse pessoas de oração. Muitos problemas no casamento, na vida financeira, na minha vida emocional, na minha falta de espiritualidade poderia ser resolvida se eu começasse a orar. Se eu começasse a orar, talvez a minha vida fosse um pouco mais fácil. Se eu começasse a orar antes de agir. Se você colocar o Senhor na frente das coisas que precisa decidir para fazer. A gente age de forma impulsiva. A gente ora e não espera a resposta de Deus. E a gente faz: eu acho que essa daqui devia ser a resposta de Deus. Só vai. Aí você até canta: segura na mão de Deus e vai. A gente não espera nem a resposta de Deus. É porque a gente não tem paciência. Então, antes de você orar e ser impulsivo, coloca a sua impulsividade diante do Senhor para Ele te controlar. Antes de você ficar triste ou preocupado, coloca diante do Senhor em oração essas coisas e fala: Senhor, acalma e aquieta esse negócio aqui, ó. E aí eu vou orar. E eu vou esperar no Senhor, eu vou depender do Senhor. Porque aqueles que oram têm uma promessa de viverem de forma diferente e serem fortalecidos no seu homem interior. E quando você fortalece o seu homem interior, ele bem ajustado e bem alinhado, as coisas vão começando a fluir, porque você sabe o que o céu está dizendo para você. O céu fala e a terra responde. Havia um lema
No Climatempo, quando você abriu o Climatempo, aparecia uma frase assim: o céu fala e a terra entende. Quem é mais antigo que abriu o Climatempo tinha esse negócio. O Climatempo entendeu como é que faz para resolver as coisas e a gente que é crente não. E quando eu falo que Deus fala com tudo, cara, Deus falou comigo naquele tempo, quando eu abri o Climatempo, Ele falou: o céu fala e a terra entende. Eu falei: caraca, eles entenderam o segredo do negócio. Eu preciso aprender esse negócio aqui. Eu preciso aprender a ouvir o céu. E a gente vai fazendo do nosso jeito. Mas a gente precisa fortalecer o homem interior de dentro para fora. Às vezes está parecendo que você está orando e nada está acontecendo, é só uma palavra jogada do lado de fora. Às vezes você está em silêncio no teu quarto, em secreto, orando. Mas deixa eu te dizer, às vezes você orou e aquilo que você orou, aconteceu um milagre que você nem sabia que iria acontecer. Sabe por quê? Porque você colocou diante de Deus o que precisava orar. A gente precisa aprender a orar. A oração fortalece você e te mantém firmado como uma árvore plantada. É necessário continuar regando para chegar num lugar profundo de oração e relacionamento. Sabe como você chega num lugar profundo de oração? Continuando a orar. Você continua orando e continua orando e continua orando e continua orando. Mas sabe de uma coisa que eu aprendi quando eu estava escrevendo essa mensagem? Oração é um lugar para pessoas corajosas e humildes. Não existe oração se você não for uma pessoa de coragem. Porque na hora que você orar, o Espírito Santo vai falar com você. E se você não tiver coragem para corresponder ao que Ele está falando, você não vai fazer. E se você não for alguém humilde, você não entra num lugar de oração. Porque para você entrar num lugar de oração é porque você já tentou todos os seus recursos e não deu certo. Aí você vai ter que ir diante de Deus e se humilhar e dizer assim: Deus, eu realmente não consigo mais. E Deus falando assim: caraca, agora que você entendeu? Depois de 400 tentativas, você entendeu só agora que você não consegue? A oração é um lugar onde você desmancha todo o seu orgulho e fala: Jesus, eu estou quebrado. Essas coisas precisam mudar na minha vida e eu não consigo. Não dá para fazer essas coisas. Aqueles que entram com o coração orgulhosos não são ouvidos, mas aqueles que entram com o coração quebrantado, esses são ouvidos pelo Senhor. A pessoa começa a oração dizendo: Senhor, eu estou aqui só porque eu não consegui resolver um negócio, tá? Mas se eu tivesse conseguido, eu iria resolver. Já começou bem sua oração. Jesus, nos ensina a orar, Pai. Sabe, a gente precisa aprender a não deixar o lugar de oração como o último recurso da nossa vida. E como a gente tem feito isso? A gente usa como nosso último recurso. Cara, agora eu vou orar para ver se Deus resolve alguma coisa. A oração é o primeiro. Tem um cara chamado Paul Young-Cho, eu li um livro dele alguns anos atrás. E ele diz assim: a prioridade do cristão, a primeira, são 3 coisas, são 3 prioridades. Anota aí, se você anota. A primeira prioridade de um cristão é orar. A segunda prioridade de um cristão é orar. E a terceira prioridade de um cristão é orar. Crente que não ora, não está ouvindo o céu. Se as coisas estão acontecendo na sua vida sem um processo de oração, você não está tendo a revelação do céu para fazer as coisas. Deixa eu te dizer, talvez você esteja num lugar de perigo porque você não ora. A gente precisa fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer, que é orar. Mas eu já orei, pastor, e não resolveu. E agora o que eu faço? Faço o que a Bíblia ensinou?
insista na oração até que algo aconteça. Ou, se você ainda continua insistindo na oração, muda a sua oração e pergunta: Deus, era isso que eu deveria orar? Era isso mesmo que o Senhor gostaria que eu fizesse? Porque às vezes, como diz o Luciano Subirá, não é surdez espiritual, é estupidez espiritual. Você não quer ouvir o que Ele está dizendo. É disso que a gente está falando. Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou dizendo que a nossa prioridade como cristão é orar. Então não deixe como último recurso da sua vida. Porque a oração muda o ambiente da onde eu estou. A oração mudou o ambiente onde Elias estava. Nós estamos falando de algo global. Elias precisava mudar a situação que ele mesmo causou através da oração, que era: vai parar de chover. Quem poderia resolver a solução de novo? Deus, através da oração desse homem que mandou parar. Você tem o poder de orar e fazer essas coisas. Mudar o ambiente da onde você está. Ah, pastor, você não sabe como é que é o ambiente da onde eu estou. Não, eu não sei. Se você quiser me contar, até vou ouvir. Mas eu vou te dizer, há poder na oração para mudar esse ambiente. Se Elias mudou, e se a Bíblia diz que como Elias eu sou também, e eu também posso fazer essas coisas, eu vou. E sabe de uma outra coisa, um segredo? Elias não tinha o Espírito de Deus dentro dele, estava fora. Agora o Espírito está dentro de você. Facilita. A qualquer lugar que você está, você pode ter o seu momento com Deus e começar a orar. O Espírito, e eu espero que sim, habita dentro de você. Não está do lado de fora, está dentro. Talvez você precise de uma oração para ser íntimo de Deus. Jesus orava para ser íntimo do Pai. Talvez você precise de orações por algo que é específico. E sabe, a Bíblia nos ensina a respeito de oração por coisas específicas, porque tinha um cara muito chato na Bíblia. E a Bíblia até coloca botar um cabeçalho dizendo: o amigo importuno. Eu não sei você, mas eu acho que um amigo importuno é chato, cara, no mínimo. A Bíblia devia ter colocado, os caras que colocaram lá deviam ter colocado o cara chato da Bíblia. Ele queria pão. Ele queria pão. E ele bate aonde? Na casa do amigo. Ei, meu amigo. E o cara fala: é meia-noite, meu filho, vai-te embora, vai dormir, rapaz. Mas é que eu tenho um amigo que está chegando, mais chato ainda, que chegou na minha casa, e eu não tenho nada para dar para ele para comer. Dá um pedaço de pão aí. E sabe o que a Bíblia fala? Que aquele cara só deu um pedaço de pão para ele porque ele continuou insistindo até que ele desse um pedaço de pão. Cara chato. Sabe que às vezes eu penso? Que a gente deveria ser um pouquinho mais insistente e chato de bater na casa de Deus e falar: Deus, estou aqui de novo. Ei, Deus, sou eu de novo. Ei, Deus, olha aqui eu de novo aqui. O que você vai falar hoje? Vou falar a mesma coisa até que o Senhor faça alguma coisa. Ou até que o Senhor me diga que é para parar de orar por isso. A gente não tem coragem. A gente deixa as coisas continuarem. A gente deixa os pecados se embolarem na nossa vida e fala: isso aqui não vai ter mais solução mesmo, para que eu vou orar sobre isso aqui? Minha vida é assim mesmo, eu nasci assim, a síndrome de Gabriela, eu vou orar, mas as coisas não vão acontecer, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Não, não vai. Se você se colocar num lugar de oração, você não vai. Se você for insistente de oração, você não vai. Se você permanecer e orar, você não vai continuar do mesmo jeito. Deus vai derramar o Espírito dele sobre aqueles que são insistentes em oração. Deus vai derramar do seu Espírito sobre os insistentes, sobre os chatos, sobre aqueles que vão continuar batendo a porta, batendo a porta, batendo a porta, batendo a porta, até que seja mudado, até que seja ouvido. É disso. A gente precisa aprender a orar. Se você quiser ficar de pé, eu quero orar com você.
Talvez você precise de uma oração e diga: pastor, eu preciso que o ambiente mude, seja mudado. Talvez o que você precisa é de mais intimidade em oração. Talvez o que você precise seja algo específico. Então deixa eu te dar a resposta para essa solução. Ore. Ore até que as coisas mudem. Insista em oração até que o Senhor faça. Insista batendo a porta até que Ele venha. Hoje pode ser o seu dia de começar a insistir na oração e dizer: Senhor, eu quero voltar de novo a orar como eu orava. Eu quero de novo acreditar no poder da oração. Senhor, eu quero te confessar que eu desacreditei do poder da oração. Eu achei que era só mais uma coisa que eu estava falando, mas eu quero voltar de novo a acreditar no poder da oração. E eu quero ver sinais, milagres, maravilhas acontecendo na minha vida. Então ore, igreja, ore, igreja, ore. Se você precisa resgatar a sua vida e entregar para Jesus, esse é o momento também. Nós queremos orar por isso. Então, se você quer entrar nesse lugar de oração e dizer: Senhor, eu parei de orar porque eu parei de acreditar. Senhor, eu parei de orar porque eu desacreditei das coisas. Eu quero te convidar a vir aqui na frente junto comigo a orar. A orar e dizer: Senhor, eu preciso aprender a orar. A minha vida precisa mudar através da oração. A minha vida precisa mudar através de um lugar de intercessão. Vamos clamar para que o céu desça nesse lugar e o ambiente de Deus desça nesse lugar. Deixa o céu descer. Enquanto o Lucas começa a ministrar uma canção aqui, se você quiser vir até aqui à frente e dizer: Senhor, eu preciso voltar a acreditar na oração, voltar a acreditar na oração. Espírito de Deus, vem nesse lugar. Nós queremos entrar nesse lugar de oração e nos render à oração. Ensina-nos, Jesus, a orar. Ensina-nos, Jesus, a orar. Ensina-nos a colocar diante do Senhor. Ah, Jesus, deixa o céu descer. Você pode mudar o ambiente se você se conectar com a verdade do céu. Você pode mudar o ambiente, fazer parar de chover e fazer voltar a chover. Se você se posicionar diante de Deus, se você se posicionar e conectar as verdades que estão nos céus, aqui na terra, você pode se conectar com o céu. Deixa o Espírito de Deus começar a ministrar na sua vida. Qual é a verdade do céu que Ele está falando para você? Aonde você precisa consertar as coisas, aonde você precisa dar ouvido para o céu. É o tempo de você ouvir o céu e não fazer só mais as suas orações, as suas petições. Não, é momento de mudar o ambiente a partir do céu. Deixa o céu descer. Oh, Jesus, os músicos podem subir. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Vamos ministrar isso, vamos ministrar isso. Vamos ministrar isso. Oh, Jesus.